Olá pessoal, tudo bem? Após a reforma da Previdência, de novembro de 2019, as aposentadorias por tempo de contribuição e por idade não existem mais de forma isolada. A partir de novembro de 2019, nós temos algumas regras de transição para aqueles segurados que já estavam contribuindo antes da entrada em vigor da reforma, que, como eu disse, foi em novembro de 2019. Eu vou deixar para vocês aqui as formas de aposentadoria, enquanto nós nos preparamos para falar sobre as principais regras de transição para aqueles segurados que começaram a contribuir antes da entrada em vigor da reforma da Previdência de 2019, de novembro de 2019. Pessoal, nesse vídeo eu vou falar sobre 5 regras de transição da aposentadoria após a reforma da Previdência de 2019. Portanto, eu quero fazê-lo de maneira bastante objetiva, bastante sucinta e bastante simplificada também. Começando pela regra dos pontos. A regra dos pontos determina que os homens precisam ter no mínimo 35 anos de tempo de contribuição e as mulheres no mínimo 30 anos de tempo de contribuição. E em relação aos pontos, os homens em 2023 precisam somar 100 pontos e as mulheres 90 pontos. Como que esses pontos são obtidos? Eles são obtidos a partir da soma do tempo de contribuição mais a idade do segurado. A segunda regra de transição que eu quero tratar com vocês é a regra da idade mínima progressiva. Essa regra é para aqueles segurados que já contribuíram o suficiente para a aposentadoria, no caso dos homens 35 anos, no caso das mulheres 30, mas ainda estão longe de atingir a idade mínima necessária para a aposentadoria, que no caso dos homens é 65 e no caso das mulheres em 2023 é 62. Então, a idade mínima progressiva hoje em 2023, para que se aposente por essa regra, é necessário que o homem tenha contribuído 35 anos, a mulher tenha no mínimo 30 anos de contribuição, os homens vão conseguir se aposentar com 63 anos de idade e as mulheres com 58. Terceira regra é a regra da aposentadoria por idade. Na regra de transição, os homens continuam se aposentando com 65 anos e no mínimo 15 anos de tempo de contribuição, e as mulheres, a idade foi aumentando a partir da reforma da Previdência, de modo que hoje, em 2023, para que as mulheres possam se aposentar por idade, é necessário que elas tenham no mínimo 62 anos de idade e 15 anos de tempo de contribuição nessa regra de transição. A quarta regra de transição que eu quero tratar com vocês hoje é a regra de transição do pedágio de 50%. É uma regra especialmente destinada para aqueles segurados que estavam com expectativa de se aposentar pela regra do tempo de contribuição antes da reforma. Então, quando a reforma entrou em vigor, em novembro de 2019, aqueles segurados do sexo masculino que estavam com 33 anos de tempo de contribuição e as mulheres que estavam com até 28 anos de tempo de contribuição, pode então optar pela regra do pedágio de 50%. Pegando um exemplo de um segurado que faltava 2 anos para completar o tempo mínimo para se enquadrar na regra de aposentadoria por tempo de contribuição, é necessário que ele pague um pedágio de 50% em relação ao tempo que faltava. Se no nosso exemplo faltavam 2 anos, 50% de 2 anos é justamente 1 ano. Então ele teria que contribuir, além dos 2 anos que já faltavam, mais 1 ano a título de pedágio. E assim poderia se aposentar, ou pode ainda se aposentar, sem ter que observar o critério da idade. Pode se aposentar com qualquer idade, desde que cumpra este pedágio de 50%. A última regra que eu quero tratar com vocês hoje é a regra do pedágio de 100%. Essa regra é interessante porque ela reduz até 5 anos no tempo mínimo para a aposentadoria tanto do homem quanto da mulher. O homem que se aposenta com no mínimo 65 anos pode se aposentar nessa regra com 60, e as mulheres que se aposentam com 62, nessa regra, podem se aposentar com até 57 anos de idade. Qual é o outro critério? Como funciona o pedágio de 100%? Na data que a reforma entrou em vigor, ou seja, novembro de 2019, começa a contar quanto tempo faltava para que este homem atingisse os 35 anos de tempo de contribuição e a mulher os 30 anos de tempo de contribuição. Vamos imaginar que faltava para cada um deles 1 ano de tempo de contribuição para atingir o tempo mínimo. Então o pedágio de 100% diz que eles precisam cumprir justamente mais o mesmo
tempo que faltava para atingir esse tempo mínimo de contribuição. No nosso exemplo, 1 ano, então cada um deles teria que cumprir 2 anos para conseguir se aposentar na regra de transição do pedágio de 100%. Em último lugar, eu gostaria de te agradecer por ter ficado até aqui nesse vídeo, mas eu gostaria também de te lembrar que existem outros elementos importantes relacionados à aposentadoria que não foram abordados aqui nesse vídeo, como a aposentadoria especial, a aposentadoria por invalidez ou por incapacidade permanente, a aposentadoria da pessoa com deficiência, conversão de tempo especial em tempo comum, ou seja, existem outros elementos importantes que na verdade são até fundamentais para a aposentadoria que não foram abordados nesse vídeo. Se você ficou com alguma dúvida, por favor, entre em contato. Certamente será um prazer te atender, um prazer te ajudar, um prazer tirar as suas dúvidas. Tá bom? Um grande abraço.